Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 16. Estou tentando lhes contar os fatos da vida. O Gen estava cada vez mais aborrecido. Já sei disso tudo, disse ele. Subitamente, o Atticus ficou mais sério. Recorrendo à sua voz de advogado, sem qualquer mudança de tom, disse: a vossa tia me pediu para tentar incutir nas vossas mentes a ideia de que vocês não são uma gentinha qualquer, que são o produto de várias gerações de gente da mais fina educação. O Atticus parou e ficou vendo-me tentar localizar uma picada de inseto na minha perna. Da mais fina educação, continuou, quando encontrei a picada e comecei a coçá-la a traço. E devem continuar a manter essa reputação. O Atticus não deixava que o nosso desinteresse abalasse a sua perseverança. Ela me pediu para vocês se comportarem como uma senhora e um cavalheiro que são. Ela quer falar convosco sobre a família e o seu verdadeiro significado para Malcolm ao longo dos anos, para vocês ficarem com uma ideia de quem são. Dessa forma, comecem a se comportar melhor, concluiu ele, num ápice. Boquiabertos, eu e o Gen olhamos um para o outro, depois para o Atticus, cujo colarinho parecia estar incomodando. Não lhe dirigimos a palavra. A dado momento, peguei num pente que estava na cômoda do Gen e comecei a raspar os seus dentes na esquina do móvel. Para com essa barulheira, disse o Atticus. O seu tom de voz brusco e ríspido me agrediu. O pente já estava a meio do caminho e não consegui evitar bater mais uma vez com ele. Sem razão aparente, senti que estava começando a chorar, mas não conseguia parar. Aquele não era o pai que eu conhecia. O meu pai nunca tinha aqueles pensamentos. O meu pai nunca falava assim. De algum modo, a tia Alexandra tinha conseguido que ele ficasse assim. No meio das minhas lágrimas consegui ver o Gen de pé, num estado de desolação semelhante ao meu, com a cabeça inclinada para o lado. Como não havia para onde ir, voltei-me para sair e dei de cara com o colete do Atticus. Mergulhei a minha cabeça nele e ouvi os pequenos barulhos internos que vinham do outro lado do tecido azul claro, o tic-tac do seu relógio, o leve estalar da sua camisa engomada, o som suave da sua respiração. O teu estômago tá fazendo barulho, disse eu. Eu sei, disse ele. É melhor tomar chá de boldo. Vou tomar, disse ele. Atticus, essa história do comportamento e de tudo o resto, vai mudar alguma coisa? Quer dizer, você? Senti a mão dele na minha nuca. Não se preocupe com isso, disse ele. Não é hora para preocupações. Quando ouvi aquilo, soube logo que ele tinha voltado para nós. O sangue começou de novo a correr nas minhas pernas e levantei a cabeça. Quer mesmo que a gente faça essas coisas todas? Não me lembro de nada que os Finches devam fazer. Não quero que se lembre. Esquece. Dirigiu-se à porta e saiu do quarto, fechando a porta atrás dele, quase batendo-a com força, mas conteve-se no último minuto e fechou-a suavemente. Enquanto eu e o Gen olhávamos perplexos, a porta abriu-se de novo e o Atticus espreitou. As suas sobrancelhas estavam levantadas e os seus óculos tinham escorregado. Cada dia que passa, estou mais parecido com o primo Joshua. Não estou? Acham que vou acabar por custar $500 à família? Hoje, entendo perfeitamente o que ele estava tentando fazer. Mas a verdade é que o Atticus era apenas um homem. E aquilo era trabalho para uma mulher 14. Apesar de não termos ouvido mais nada sobre a família Finch da boca da tia Alexandra, continuamos ouvindo muito de toda a cidade. Aos sábados, armados com as nossas moedas, e sempre que o Gen permitia que eu acompanhasse, não sei porquê, mas agora era positivamente alérgico à minha presença em público, seguíamos o nosso caminho por entre a multidão suada e às vezes ouvíamos os filhos dele. Olha, lá vão os Finch. E se nos virássemos para encarar os nossos acusadores, deparávamos apenas com um casal de lavradores analisando absortamente os sacos de clisteres na vitrine da farmácia Maico, ou duas mulheres do campo, atarracadas, com chapéus de palha, sentadas numa carroça. Eles bem que podem andar praia solta violado mulheres. Os manda-chuvas do condado não quer saber. Foi uma obscura observação vinda de um senhor magrinho que passou por nós. O que me lembrou que tinha uma pergunta para fazer ao Atticus. O que é violentar? Perguntei eu. O Atticus levantou os olhos do jornal. Estava na sua cadeira, junto à janela. À medida que íamos ficando mais crescidos, eu e o Gen achamos que era generoso da nossa parte conceder-lhe 30 minutos de paz após o jantar. Ele suspirou e disse que violentar era ter conhecimento carnal com uma mulher através do uso da força e sem o seu consentimento. Então, se é isso, por que a Calpurnia mandou eu me calar quando lhe perguntei o que era? O Atticus pareceu pensativo. Como? Bem, naquele dia na vinda da igreja perguntei a Calpurnia o que era e ela me disse para te perguntar. Mas eu me esqueci e agora tô te perguntando. O jornal estava agora pousado no seu colo. Repete, por favor,
disse ele. Contei-lhe em detalhe a nossa ida à igreja com a Calpurnia. O Atticus pareceu ter gostado, mas a tia Alexandra, que estava sossegadamente sentada em um canto costurando, pousou o seu bordado e ficou olhando para nós. Então quer dizer que naquele domingo vocês foram à igreja da Calpurnia? O Gen respondeu, 2 pontos. Sim, senhora. Ela nos levou. Depois, lembrei-me de mais uma coisa. Sim, senhora, e ela até me prometeu que me deixava ir uma tarde para a casa dela. Atticus, vou no próximo domingo, tá bem? Posso? A Cal disse que vinha me buscar se você estivesse fora com o carro. Não, não pode. Interrompeu a tia Alexandra. Voltei-me, um pouco assustada, e depois me virei para o Atticus a tempo de ver o seu rápido olhar de relance para ela. Mas era tarde demais. Eu disse, não foi Proce que perguntei. Para um homem tão grande, o Atticus conseguia levantar-se e sentar-se numa cadeira mais rápido do que qualquer outra pessoa que conhecia. Estava de pé. Pede já desculpa à tua tia, ordenou. Não perguntei a ela, perguntei a ti. O Atticus virou a cabeça e fulminou-me literalmente de encontro à parede com o seu olho bom. A sua voz era letal. Primeiro, pede desculpa à tua tia. Desculpe, tia, murmurei. Agora, disse ele, vamos lá esclarecer isto. Você faz o que a Calpurnia mandar. Faz o que eu mandar, e enquanto a tua tia estiver nesta casa, também lhe obedece. Entendido? Eu entendi. Me pus a matutar no assunto durante um bom bocado e cheguei à conclusão de que a única forma de sair daquilo com uma réstia de dignidade era ir ao banheiro, onde fiquei tempo suficiente para os fazer pensar que tinha ido lá fazer mesmo alguma coisa. Na volta, passei devagar pelo átrio, onde escutei uma discussão feroz que estava acontecendo na sala de estar. Através da porta conseguia ver o Gen com uma revista de futebol encostada bem na frente da cara, virando a cabeça para um lado e para o outro como se estivesse assistindo a um jogo de tênis ao vivo. Tem de fazer alguma coisa em relação ao comportamento dela, queixava-se a tia. Você deixa as coisas tomarem grandes proporções. Grandes demais. Também não vejo qualquer problema em deixá-la ir lá. A Cal tomará tão bem conta dela lá, como toma aqui. Quem seria ela de que eles estavam falando? O meu coração parou. Eu sentia-me enclausurada numa prisão de algodão fofo cor-de-rosa e paredes engomadas. Pela segunda vez na vida, pensei em fugir. Imediatamente. Atticus, não há problema em ser coração mole. Você é um homem transigente, mas tem de pensar na tua filha, sobretudo uma filha que está crescendo. É nisso que eu estou pensando. E não tente fugir dessa realidade. Tende a enfrentar mais cedo ou mais tarde, e mais vale ser já esta noite. Nós não precisamos mais dela. O Atticus manteve o mesmo tom de voz. Alexandra, a Calpurnia só sair desta casa quando desejar. Pode pensar de outro modo, mas verdade é que eu não tinha conseguido passar sem ela durante estes anos todos. É um membro fiel e dedicado desta família, e você tem de aceitar as coisas como elas são. Além disso, irmã, não quero que se mate trabalhando para nós. Não tem necessidade de o fazer. Continuamos a precisar da Cal, como sempre precisamos. Mas, Atticus, além do mais, acho que as crianças não sofreram por ter sido ela a educá-las. A única diferença é que, em algumas coisas, ela foi mais áspera e dura com elas do que uma mãe. Nunca as deixou de castigar. Nunca foi tão tolerante como algumas amas de cor são. Tentou educá-las de acordo com a sua educação, e a educação da Cal é muito boa. E outra coisa, as crianças adoram ela. Voltei a respirar. Não era eu, mas sim da Calpurnia que eles estavam falando. Renascida. Entrei na sala. O Atticus tinha se retirado para trás do seu jornal enquanto a tia Alexandra castigava impiedosamente o seu bordado. Pune, pune, pune. A agulha atravessando o estreito círculo. Parou e esticou o tecido. Pune, pune, pune. Estava furiosa. O Gen levantou-se e atravessou o tapete. Fez-me sinal para o seguir. Levou-me para o quarto dele e fechou a porta. A sua cara estava séria. Estiveram discutindo, Scout. Naquela época eu e o Gen discutíamos bastante, mas nunca tinha ouvido falar de ninguém ou visto alguém discutindo com o Atticus. Não era uma visão agradável. Scout, tenta não aborrecer a tia. Tá ouvindo? Os conselhos do Atticus ainda me zumbiam nos ouvidos, o que fez com que eu não prestasse atenção ao pedido do Gen. Em vez disso, os meus pelos se eriçaram de novo. Tá querendo me dizer o que devo fazer? Não. É só porque ele tem mais em que pensar agora, além das nossas chatices. Como assim? Para mim, o Atticus não parecia estar ocupado com nada de especial. É o caso do Tom Robinson que está lhe ocupando a cabeça. Eu contrapus que o Atticus não se preocupava com nada. Além disso, o caso só nos preocupava uma vez por semana. Mesmo assim, não era durante muito tempo. Isso é porque o C só ocupa a cabeça com poucas coisas de cada vez, disse o Gen. Mas com os adultos é diferente.
Nessa época, aquela sua irritante superioridade era verdadeiramente insuportável. Não queria fazer mais nada, a não ser ler e andar sozinho. Mesmo assim, ia passando tudo o que lia para mim, mas com uma pequena diferença. Antes era por achar que eu gostava. Agora era para o bem da minha edificação e educação. Olha só, Ellie. Quem é que você pensa que é? Estou falando sério. Scout. Vou te aborrecer a ti e eu. Eu te dou uma surra. Com aquilo, saltei para cima dele. Seu troglodita do uma figa. Eu te mato. Ele estava sentado na cama. Por isso foi fácil puxar-lhe o cabelo e dar-lhe um soco na boca. Ele me deu um tapa e eu tentei outra à esquerda. Mas um murro no estômago me fez cair por terra. Quase que me deixou sem ar. Mas não dei importância. O que verdadeiramente me interessava era que ele estava lutando, tentando responder à altura. E ali, éramos os dois iguais. Vê, agora não está tão ativo e poderoso, hein? Gritei-lhe, investindo de novo. Dado que ainda estava na cama, não o conseguia agarrar muito bem, por isso atirei-me sobre ele com quanta força tinha, batendo, puxando, beliscando, apertando. O que começara como um combate com os punhos, tinha-se agora tornado uma briga séria. Ainda estávamos na pancada quando Atticus nos separou. Já chega, ordenou. Vão os dois imediatamente para a cama. Tá, disse o Algen. Ele estava sendo mandado para a cama na minha hora de dormir. Quem é que começou? Perguntou Atticus, resignado. Foi o Gen. Estava tentando me dar ordens. Eu não tenho de lhe obedecer, né? O Atticus sorriu. Vamos fazer um acordo. Você obedece ao Gen sempre que ele conseguir te obrigar. Tudo bem? A tia Alexandra estava presente, mas em silêncio, e quando desceu com o Atticus ouvimos-la dizer: isto é uma das coisas de que tenho te falado. Uma frase que voltou a nos unir. Os nossos quartos eram contíguos. Quando fechei a porta entre eles, o Gen disse: boa noite, Scout. Boa noite, murmurei atravessando o meu quarto para apagar a luz. Quando ia passando pela cama tropecei em alguma coisa quente, mole, bastante macia. Não era como borracha dura e tive a sensação que estava viva. Reparei que também se mexia. Acendi a luz e olhei para o chão junto à cama. O que quer que fosse que tinha pisado já tinha ido embora. Bati na porta do Gen. Que foi? Disse ele. Como é a sensação de sentir uma cobra? Um bocado áspera, fria, suja. Por quê? Acho que tem uma debaixo da minha cama. Pode vir ver. Está gozando da minha cara. O Gen abriu a porta. Estava só com as calças do pijama. Notei com alguma satisfação que ainda tinha a marca dos nós dos meus dedos na boca. Quando viu que eu estava falando a sério, disse: só se fosse maluquinho é que eu colocaria a cara no chão para ver se é uma cobra. Espera um minuto. Fui à cozinha buscar a vassoura. É melhor subir para cima da cama, pediu. Acha que é mesmo uma... Perguntei. Aquilo era um verdadeiro acontecimento. As nossas casas não tinham porões. Eram assentadas sobre blocos de pedra a escassos metros acima do chão e a entrada de répteis já tinha acontecido. Mas não era de tudo comum. A desculpa da senhorita Rachel Overford para beber um copo de uísque todas as manhãs era a de que nunca tinha superado o medo de poder encontrar uma cobra enrolada no guarda-roupas do seu quarto, quando ia pendurar a camisa de noite antes de tomar banho. O Gen tentou varrer debaixo da cama. Olhei para os pés da cama para ver se tinha saído alguma cobra. Nada. O Gen varreu mais fundo. As cobras gruem. Não é uma cobra, disse o Gen. É uma pessoa. De repente, um trapo castanho imundo saiu debaixo da cama. O Gen ergueu a vassoura e errou a cabeça do Jill por milímetros quando ela apareceu. Louvado seja Deus! A voz do Gen adquiriu um tom reverente. Foi então que vimos o Jill emerger por etapas. Estava apertado. Levantou-se e relaxou os ombros. Mexeu os pés dentro das meias até o tornozelo e coçou a nuca. Com a circulação reposta, soltou. Olá. O Gen tornou a evocar o nome de Deus. Eu estava sem palavras. Tô quase morrendo de fome, disse o Jill. Tem alguma coisa para comer? Como num sonho, fui à cozinha. Trouxe-lhe algum leite e meia frigideira com papas de milho que tinham sobrado do jantar. O Jill devorou-as, mastigando-as com os dentes da frente, como era seu hábito. Finalmente encontrei a minha voz. Como que veio para aqui? Por um caminho tortuoso. Revitalizado pela comida, o Jill recitou a sua narrativa. Estivera acorrentado num porão. Sim, havia porões em Meridian. E aí tinha sido deixado para morrer de fome pelo seu novo pai, que não gostava dele e foi secretamente mantido vivo comendo ervilhas cruas, oferecidas por um lavrador que passava e ouviu os seus gritos de ajuda. Aquele bom homem lhe passava, aos poucos, uma boa porção pelo duto de ventilação, até que o Jill conseguiu se libertar arrancando as correntes da parede. Ainda com as correntes nos pulsos,
Afastou-se 3 quilômetros de Meridian, onde acabou por descobrir um circo itinerante de animais e foi imediatamente contratado para lavar o camelo. Viajou com o circo por todo o Mississippi até o seu infalível sentido de orientação lhe ter dito que estava em Abbot County, Alabama, cidade em frente a Macomb, mas do outro lado do rio. E depois fez o resto do caminho a pé. Como que veio para aqui? Tinha tirado $13 da carteira da mãe, apanhado o comboio das 9 em Meridian e saído em Macomb Junction. Tinha caminhado 16 ou 17 quilômetros dos 22 até Macomb, por fora da estrada e pelo meio dos bosques, para evitar as autoridades à procura dele. Fizeram o resto do caminho agarrado à traseira de um caminhão de algodão. Já devia estar debaixo da cama há 2 horas. Tinha nos ouvido na sala de jantar e o tilintar dos garfos e talheres quase o tinham levado à loucura. Estava vendo que eu e o Eugene nunca mais íamos para a cama. Tinha até pensado em sair de lá de baixo e me dar uma mãozinha para bater no Eugene, já que o Eugene tinha crescido bastante. Mas sabia que o Sr. Finch não tardaria muito a nos separar, por isso o melhor era ficar onde estava. Estava esgotado, mais sujo do que se podia imaginar. Em casa. Ainda não lhe deve ter passado pela cabeça que tá aqui, disse o Eugene. Se andassem à tua procura já saberíamos. Acho que ainda devem estar procurando em todos os cinemas de Meridian, comentou o Jill sorrindo. Tem que avisar a tua mãe que você tá aqui, disse o Eugene. Ela tem que saber onde você tá. Os olhos do Jill viraram-se tremeluzentes para o Eugene, e o Eugene desviou o olhar para o chão. Depois levantou-se e quebrou o que restava do nosso código de infância. Saiu do quarto e desceu as escadas. Atticus. A sua voz era distante. Pai, pode vir aqui um minuto, por favor? Debaixo da camada de suor e porcaria, a cara do Jill ficou lívida. Eu me sentia mal. O Atticus estava na porta. Veio para o meio do quarto e manteve-se lá com as mãos nos bolsos, olhando para o Jill. Finalmente, encontrei a minha voz. Tá tudo bem, Jill. Quando ele quiser que você saiba alguma coisa, ele vai te dizer. O Jill olhou para mim. Quero dizer que tá tudo bem. Repeti. Você sabe que ele não vai te incomodar. Sabe que não precisa ter medo do Atticus. Não tô com medo, murmurou o Jill. Só com fome, aposto. A voz do Atticus revelava o seu habitual tom de pragmatismo educado. Escute, não há nada melhor para oferecer do que uma simples frigideira de papas de milho frias. Empanturra que este teu amiguinho e quando eu voltar vamos ver o que se pode fazer. Senhor Finch, por favor não diga nada a tia Rachel. Não me obrigue a voltar, por favor. Senhor, eu volto a fugir. Calma, filho, sossegou Atticus. Ninguém vai te fazer ir a lugar nenhum, a não ser para a cama depressinha. Só vou na casa da senhorita Rachel dizer-lhe que você está aqui e lhe perguntar se pode passar a noite conosco. Você iria gostar, não ia? Pelo amor de Deus, devolve essa terra toda ao condado porque o solo já sofre muito de erosão. O Jill ficou olhando para a figura do meu pai, se retirando. Ele só tá tentando ser engraçado, disse eu. O que quer dizer é que tome um banho. Tá vendo? Eu te disse que o L não ia te incomodar. O Gen estava no canto do quarto, observando como um traidor que era. Tio, tive de contar, disse ele. Você não pode estar a 500 quilômetros de casa sem a tua mãe saber. Deixamos ele, sem lhe dirigir uma só palavra. O Jill comeu e voltou a comer. Não comia desde a última noite. Gastou o dinheiro todo no bilhete. Embarcou no comboio como já tinha feito tantas vezes. Conversou calmamente com o maquinista, para quem o Jill era uma cara bastante familiar, mas não tivera coragem suficiente para invocar o regulamento sobre crianças que viajam grandes distâncias sozinhas. Em caso de perda de dinheiro, o maquinista lhe emprestaria dinheiro suficiente para o jantar e depois o pai iria reembolsá-lo no fim da viagem. O Jill tinha conseguido acabar com as sobras e já estava se aproximando de uma lata de carne de porco com feijão, guardada na despensa, quando se ouviu um ai em Jesus disparar na entrada. Tremeu como vara verde. Suportou com grande coragem os espera só até chegar em casa. Os teus pais estão. Final da parte 16.